A noite de Ano Novo, em uma comunidade periférica do Rio de Janeiro, não possuía o brilho artificial das luzes de Copacabana, mas sim um abafamento denso que parecia prender o fôlego dos moradores. Helena, com seus 7 meses de gestação, movia-se com dificuldade pela cozinha estreita, onde o cheiro de fritura bem barata se misturava ao odor de esgoto que subia da arruela estreita lá fora. Seus olhos, outrora iluminados por joias e jantares de gala, agora refletiam apenas a exaustão de uma sobrevivente que lutava para manter a dignidade em meio à escassez absoluta de recursos. Ela acariciou o ventre proeminente, sentindo os movimentos sutis da criança, que carregava uma pequena semente de esperança em um terreno devastado pela amargura. O ventilador de teto girava com um ruído metálico irritante, falhando em dissipar o calor úmido que fazia suas roupas colarem ao corpo cansado. Naquele momento, o silêncio da casa era apenas interrompido pelo som distante de fogos de artifício experimentais, que anunciavam a chegada iminente de um novo ano que ela temia enfrentar. Helena fechou os olhos e sussurrou uma prece silenciosa, implorando por uma proteção que parecia cada vez mais distante. A porta da sala foi aberta com um estrondo violento, revelando a figura cambaleante de Tiago, cujo hálito exalava o cheiro acre de cachaça barata e derrota. Ele trazia no rosto a marca da fúria de quem acabara de perder o pouco dinheiro que restava em mesas de jogo clandestinas no pé do morro. Sem dizer uma palavra, ele chutou uma cadeira de plástico, fazendo com que o objeto voasse contra a parede descascada, assustando Helena, que recuou instintivamente até encostar na pia gelada. O terror nos olhos dela apenas alimentava o ressentimento destrutivo que crescia no peito dele. Tiago olhou para a esposa com um desprezo que transcendia a embriaguez, vendo nela o lembrete constante de sua própria insignificância social e financeira. Ele odiava o modo como Helena ainda mantinha uma postura elegante, uma herança invisível de seu casamento anterior com o magnata Mateus Cavalcanti, o homem que ele nunca seria. Cada gesto delicado dela soava como um insulto silencioso à sua masculinidade ferida e à sua incapacidade de prover o básico para a família que crescia. Para Tiago, Helena era um troféu quebrado que ele tentava dominar através do medo e da humilhação. Onde está o dinheiro que você escondeu no fundo do armário? Sua infeliz, gritou ele, avançando com as mãos trêmulas, enquanto as veias de seu pescoço saltavam de forma ameaçadora. Helena balançou a cabeça negativamente, as lágrimas começando a escorrer livremente por suas bochechas pálidas, enquanto tentava proteger o bebê com os braços cruzados sobre a barriga. Ela sabia que aquele dinheiro era a única garantia para o parto e para os primeiros meses de vida do filho, e entregá-lo significaria condenar a criança à miséria total ou à morte prematura. O conflito escalou rapidamente quando Tiago começou a revirar as gavetas, arremessando talheres e panos de prato pelo chão imundo da pequena cozinha. Helena tentou impedi-lo, segurando seu braço com uma força que vinha do desespero materno. Mas ele a empurrou com brutalidade contra a mesa de madeira velha. O impacto fez com que ela soltasse um gemido de dor, mas o homem não demonstrou qualquer sinal de compaixão ou remorso. A loucura do vício e o ódio de classe haviam transformado aquele ser humano em uma criatura movida apenas pela violência e pelo egoísmo. Lá fora, o céu de Rio de Janeiro começava a ser tingido por cores vibrantes, enquanto os ricos celebravam em suas coberturas luxuosas, com champanhe e promessas de prosperidade. Helena pensou por um breve segundo em Mateus, lembrando-se das noites em que assistiam aos fogos abraçados na varanda de um apartamento triplex em Ipanema. Aquela vida parecia pertencer a uma encarnação diferente. Uma existência de seda e veludo que fora destruída por intrigas familiares e pelo orgulho ferido que a levara a fugir sem olhar para trás, buscando uma liberdade que acabou se tornando sua própria prisão. Tiago finalmente encontrou o envelope amassado atrás dos potes de mantimentos e soltou uma gargalhada sinistra, exibindo as notas suadas como se fossem um prêmio de guerra. Helena implorou de joelhos, agarrando-se às pernas dele, pedindo misericórdia em nome da criança inocente
que chutava em seu ventre como se sentisse o perigo iminente. O homem, cego pela necessidade de apostar novamente, desferiu um tapa seco no rosto da esposa, fazendo-a cair de lado. A dignidade de Helena estava sendo estilhaçada junto com os pratos que caíam das prateleiras instáveis durante aquele confronto desigual. A discussão se deslocou para a pequena sala, onde a única janela dava para o abismo escuro da encosta, pontilhada pelas luzes trêmulas das outras moradias precárias. O calor tornava-se insuportável, e o som da música alta dos vizinhos abafava os gritos de socorro que Helena tentava emitir, mas que morriam em sua garganta seca. Tiago começou a proferir insultos sobre o passado dela, acusando-a de ainda amar o ex-marido rico e de ser uma infiltrada da elite naquele mundo de lama. Cada palavra era uma adaga cravada na alma de uma mulher que apenas buscava paz. Helena sentiu uma pontada aguda em seu ventre, um sinal claro de que o estresse e a violência estavam afetando o bebê. Mas Tiago parecia possuído por uma entidade maligna. Ele a arrastou pelos cabelos em direção à pequena sacada, um espaço estreito de concreto sem proteção adequada, onde o vento da noite soprava com uma intensidade inesperada. O olhar de Tiago estava fixo no vazio, enquanto ele murmurava frases desconexas sobre o destino e sobre como Helena nunca deveria ter cruzado o seu caminho. O precipício à frente parecia um convite sinistro para o fim de todo o sofrimento. A contagem regressiva para a meia-noite começou a ecoar pelas ruas próximas, um coro de vozes anônimas que aguardavam o início de um novo ciclo com esperança renovada. No entanto, para Helena, o tempo parecia ter congelado em uma moldura de puro terror e agonia física. Ela olhou para as estrelas em um último ato de fé. Clamou pelo nome de Deus, pedindo que sua vida fosse poupada em nome daquele que ainda não nascera. Tiago, ouvindo a prece, sentiu um surto final de fúria cega, decidido a silenciar aquela voz para sempre. O ambiente estava carregado de uma eletricidade trágica, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração diante do crime que estava prestes a ocorrer na escuridão daquela varanda. Helena tentou se segurar no batente da porta, mas suas forças estavam esgotadas, após anos de abusos e privações constantes. Tiago, com um empurrão final, carregado de todo o seu fracasso pessoal, lançou o corpo da esposa grávida para além do limite do concreto. O grito dela foi abafado pelo primeiro estrondo dos fogos de artifício que explodiram simultaneamente em todo o horizonte do Rio de Janeiro. Enquanto o corpo de Helena caía no vácuo, a mente de Tiago mergulhou em um silêncio absoluto. Um vazio que nem mesmo o álcool poderia preencher. Ele não olhou para baixo. Apenas se virou e caminhou de volta para a cozinha para terminar a garrafa de cachaça, agindo como se tivesse apenas descartado um fardo pesado. No entanto, a justiça divina já estava movimentando suas peças no tabuleiro da vida, preparando um encontro impossível entre o desespero de uma mulher que caía e a solidão de um homem que dirigia logo abaixo. Alheio à tragédia, a gravidade puxava Helena com uma força impiedosa, mas o ar parecia sustentar seu ventre por alguns segundos milagrosos, como se mãos invisíveis estivessem tentando amortecer o impacto inevitável. Ela via as luzes da cidade passando como borrões de tinta em uma tela caótica, enquanto sua consciência começava a se apagar diante do choque iminente. O destino, em sua ironia mais profunda, havia traçado uma rota que uniria o sangue e o metal em uma fração de segundo. O asfalto da rua de baixo não seria o seu fim, mas sim o início de uma redenção. Longa Dali, em um carro de luxo que cortava a avenida deserta na base do morro, Mateus Cavalcante apertava o volante com força, sentindo uma inquietação que não conseguia explicar racionalmente. Ele havia saído de sua festa de Gialtua, cansado da falsidade dos sorrisos corporativos, e decidira dirigir por bairros que normalmente evitava, movido por uma saudade inexplicável de Helena. O som dos fogos batia no vidro blindado do veículo, criando uma atmosfera de isolamento total. Mateus não sabia que, em poucos segundos, o amor de sua vida cairia literalmente do céu sobre seu capô.
O impacto foi ensurdecedor. Um estrondo de metal retorcido e vidro quebrando que superou o barulho das celebrações de Ano Novo na vizinhança. Mateus freou bruscamente, o coração disparado contra o peito, sentindo o veículo sacudir violentamente com o peso inesperado que atingira o teto e o para-brisa. Ele ficou imóvel por um instante, o suor frio escorrendo por sua testa, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer no meio daquela rua escura e mal iluminada. O destino havia completado seu movimento inicial, selando um pacto de sangue sob o céu estrelado do rio. Ao abrir a porta do carro, Mateus deparou-se com uma cena que desafiava a lógica e dilacerava sua alma de forma instantânea. Sobre o teto amassado de seu automóvel importado, jazia o corpo de uma mulher envolto em roupas simples, mas cujo rosto era dolorosamente familiar. O brilho dos fogos de artifício refletia-se no sangue que começava a manchar a lataria prateada, criando um contraste macabro com a celebração que ocorria ao redor. Ele soltou um grito de horror ao reconhecer Helena, a mulher que ele nunca deixou de procurar durante todos aqueles anos de ausência. Mateus sentiu o mundo girar em torno de si, enquanto suas mãos tremiam violentamente sobre o metal frio da porta do carro. Ele não conseguia acreditar que aquela figura frágil e ensanguentada, estendida sobre o teto de seu veículo de luxo, era a mesma Helena que preenchia seus sonhos mais tortuosos. O contraste entre o luxo do automóvel e a miséria das roupas dela gritava uma verdade que ele tentara ignorar por anos. O sangue escorria lentamente pelo para-brisa, desenhando caminhos de dor que pareciam clamar por uma justiça que o dinheiro não compra. Ao redor, a favela parecia ter silenciado por um breve e eterno segundo, antes que os gritos de curiosos e vizinhos começassem a ecoar pelas ruelas estreitas. Pessoas em trajes simples de Réveillon aproximavam-se cautelosamente, formando um círculo de sombras sob a luz pálida dos postes de iluminação pública. O cheiro de pólvora dos fogos ainda impregnava o ar, misturando-se ao odor metálico do sangue que manchava a lataria prateada do carro importado. Era uma cena de tragédia absoluta, plantada no coração de uma celebração comunitária, onde a vida e a morte dançavam perigosamente naquela madrugada, com movimentos desesperados. Mateus escalou a lateral do carro, ignorando o perigo de estilhaços de vidro que cortavam suas mãos finas de empresário. Ele aproximou o rosto do peito de Helena, buscando desesperadamente por um sinal, por mais fraco que fosse, de que o coração dela ainda batia. O silêncio momentâneo da mulher era ensurdecedor. Mas então, um suspiro quase imperceptível escapou de seus lábios pálidos e entreabertos. O milagre estava acontecendo diante de seus olhos, desafiando todas as leis da física e da probabilidade naquela noite de virada de ano. Sob o céu do rio, foi então que ele percebeu a curvatura acentuada do ventre dela. Uma evidência inegável de que Helena não estava sozinha naquela queda abismal. O choque de ver sua amada grávida de outro homem golpeou Mateus com a força de um furacão. Mas seu instinto de proteção falou mais alto. Ele não via apenas uma ex-esposa, mas uma vida dupla que implorava por socorro em meio ao caos urbano do Rio de Janeiro. A responsabilidade pesou sobre seus ombros como um manto de chumbo, transformando o bilhete de loteria do destino em um compromisso de honra e redenção total. Ele buscou o celular no bolso do terno caro, as mãos tão instáveis que quase derrubou o aparelho sobre o asfalto sujo de óleo. Com voz trêmula, ordenou que sua equipe de segurança particular e a melhor ambulância da cidade se deslocassem imediatamente para aquelas coordenadas geográficas. Mateus gritava ordens ao telefone, prometendo mundos e fundos para que o atendimento fosse o mais rápido possível, enquanto os moradores locais observavam com uma mistura de desconfiança e esperança. Naquele momento, o poder financeiro dele era a única arma disponível para combater a foice da morte iminente. Enquanto esperava o socorro, Mateus levantou os olhos para os prédios decrépitos que se erguiam como gigantes de concreto sobre a calçada estreita. No quinto andar, ele viu uma sombra movendo-se rapidamente para longe da sacada. Uma silhueta que exalava uma aura de culpa e covardia extrema.
Ele sentiu em seu íntimo que aquela queda não fora um acidente, mas um ato de crueldade deliberada cometido por alguém que habitava as trevas. O ódio começou a borbulhar em seu sangue, substituindo momentaneamente o medo pela determinação de encontrar o responsável por tamanha atrocidade humana e covarde. Lá no alto, dentro do apartamento fétido, Tiago observava a cena lá embaixo através de uma fresta na cortina imunda. O coração batendo como um tambor louco. Ele vira o carro de luxo parar e o homem bem vestido sair correndo, tratando Helena como se ela fosse feita de porcelana preciosa e rara. O pavor de ser capturado começou a nublar seu julgamento, fazendo-o andar de um lado para o outro na sala escura como um animal enjaulado. A euforia da violência dera lugar ao vazio gélido das consequências legais que certamente viriam com a aurora de janeiro. Ele começou a recolher freneticamente as garrafas vazias e os vestígios da briga, tentando apagar o rastro de sua fúria que estava impresso em cada centímetro daquele lar destruído. Suas mãos suavam frio enquanto ele limpava o sangue de Helena do batente da porta da sacada com um pano velho e encardido. Cada sirene que ecoava ao longe parecia um veredito direto de Deus contra sua alma pecadora e desprovida de qualquer empatia real. Tiago sabia que o mundo estava se fechando sobre ele, mas sua mente distorcida ainda buscava desesperadamente uma saída mentirosa e suja. As luzes vermelhas e azuis da ambulância finalmente iluminaram a rua, cortando a escuridão com uma urgência que fazia os corações dos presentes acelerarem em uníssono. Os paramédicos saltaram do veículo antes mesmo que ele parasse completamente, movendo-se com a precisão de soldados em um campo de batalha urbano. Mateus foi afastado gentilmente, mas seus olhos nunca deixaram de seguir o corpo de Helena enquanto ela era cuidadosamente imobilizada em uma prancha rígida. O silêncio da noite foi substituído pelo som de equipamentos médicos e comandos rápidos que tentavam estabilizar as funções vitais da mulher ferida. Helena flutuava em um mar de sombras cinzentas, onde a dor era apenas um eco distante que não conseguia alcançar sua mente anestesiada pelo choque. Ela sentia toques estranhos e ouvia vozes abafadas, como se estivesse submersa em águas profundas e gélidas de um oceano sem fim. Em um breve momento de lucidez, ela sentiu uma mão quente segurando a sua, um contato que trazia uma memória reconfortante de segurança e amor antigo. Era a presença de Mateus, cruzando as dimensões do sofrimento para resgatar ela da beira do abismo onde ela fora, covardemente, empurrada pelo marido cruel. Mateus recusou-se a se afastar da ambulância, confrontando os paramédicos com uma autoridade que não admitia réplicas ou questionamentos de qualquer natureza burocrática. Ele exigiu acompanhar Helena até o hospital, alegando ser sua única família e protetor legal, naquele momento crítico de transição entre a vida e a morte. O poder de sua presença física e a clareza de seus olhos azuis convenciam até os mais céticos de que ele não permitiria que ela morresse. Dentro do veículo de emergência, o ambiente era tenso, saturado com o cheiro de antisséptico e a eletricidade da esperança. O motorista da ambulância acelerou pelas avenidas desertas do Rio, ignorando os sinais vermelhos enquanto o cronômetro da vida corria contra eles de forma implacável. Mateus observava os aparelhos de monitoramento cardíaco, cada bip parecendo um prego sendo martelado em sua própria alma, atormentada pela culpa do passado. Ele se perguntava como Helena terminara naquela favela, vivendo em condições tão precárias que desafiavam a lógica de quem um dia habitara os palácios da elite. A jornada até o hospital público mais próximo parecia durar uma eternidade de incertezas e orações silenciosas sob o teto metálico e frio. Ao chegarem ao hospital, a realidade cruel do sistema de saúde brasileiro se apresentou com toda a sua crueza e falta de recursos imediatos. Corredores superlotados, médicos exaustos e o som de lamentações formavam o cenário onde Helena teria que lutar por sua sobrevivência e pela do bebê. Mateus sentiu uma revolta profunda ao ver a precariedade do local, mas sabia que não havia tempo para transferências luxuosas naquele estágio da emergência. Ele começou a distribuir ordens,
e a exigir a presença dos melhores especialistas. Usando seu nome influente como um ariete para abrir todas as portas, uma equipe de obstetrícia e traumatologia cercou a maca de Helena, realizando exames rápidos enquanto a levavam para a sala de estabilização sob luzes fluorescentes frias. Os médicos trocavam olhares preocupados ao notar a gravidade das lesões internas e o estado de choque profundo em que a paciente se encontrava. O bebê, milagrosamente, ainda apresentava batimentos cardíacos, embora estivessem fracos e irregulares, indicando um sofrimento fetal que exigia intervenção imediata e precisa. Mateus observava tudo através do vidro da sala, sentindo-se impotente pela primeira vez em sua vida de conquistas materiais e sucessos empresariais de grande escala. Enquanto esperava na sala de espera gélida, Mateus lembrava-se do dia em que Helena partira, deixando apenas um bilhete curto e cheio de mágoas mal resolvidas. Ele se punia por não ter ido atrás dela com mais afinco, por ter permitido que o orgulho de classe se sobrepusesse ao amor verdadeiro. A imagem dela caindo sobre seu carro parecia um castigo divino por sua negligência e por sua incapacidade de enxergar além das aparências de sua própria riqueza. Naquela madrugada de 1º de janeiro, ele prometeu a si mesmo que nada o separaria dela novamente. Caso vencessem, de repente, as portas da emergência se abriram para dar passagem a uma mulher idosa, cujos olhos carregavam a sabedoria das dores curadas pela fé. Era Dona Rosa, a mãe de Helena, que chegara em um táxi apressado, segurando um terço de madeira desgastado entre os dedos, trêmulos e nodosos. Ela parou ao ver Mateus, e um silêncio pesado se instalou entre o homem que representava o passado glorioso e a mulher que vivia o presente sofrido. Rosa não disse uma palavra de acusação. Apenas abraçou o terço contra o peito e começou a rezar baixinho pela filha. Mateus aproximou-se da ex-sogra com hesitação, sentindo o peso do julgamento que ele imaginava que ela carregava contra sua família poderosa e arrogante. Ele tentou explicar o que acontecera, mas as palavras saíam truncadas e desprovidas de qualquer sentido lógico diante da magnitude do sofrimento de Rosa. A idosa olhou para ele com uma compaixão que o desarmou completamente, reconhecendo nele o sofrimento de alguém que também amava sua filha desesperadamente. Naquela sala de hospital, as barreiras sociais começaram a ruir diante da dor universal que une todos os seres humanos em crise. Rosa contou a Mateus, entre soluços contidos, sobre o monstro que Helena escolhera para tentar esquecer as mágoas do divórcio e da solidão em que vivia. Ela descreveu Tiago como uma sombra que sugava a vida de sua filha. Um homem movido pelo vício e pelo ódio aos que possuíam mais que ele. Mateus sentiu o sangue ferver de indignação ao ouvir sobre os abusos constantes que Helena suportara em silêncio para não preocupar a mãe idosa e doente. A verdade sobre a vida dela após a separação era muito mais sombria do que ele jamais imaginara. 2 policiais entraram na sala de espera. Os uniformes desgastados e os rostos marcados pelo cansaço de uma noite de Réveillon, repleta de ocorrências violentas e desordem. Eles precisavam de um depoimento formal de Mateus, a única testemunha ocular que presenciara o corpo de Helena atingir o veículo sob a luz dos fogos. Mateus relatou cada detalhe, incluindo a sombra que vira no 5º andar, sua voz ganhando uma frieza cortante que denunciava sua determinação em ver Tiago atrás das grades. A justiça dos homens estava começando a se mover, impulsionada pela influência e fúria de Mateus. Enquanto isso, na favela, Tiago percebeu que não poderia permanecer escondido por muito mais tempo, pois os olhares dos vizinhos já se tornavam acusatórios e cheios de ameaças. Ele pegou o pouco dinheiro que roubara de Helena e algumas roupas velhas, jogando-as em uma sacola de plástico com gestos desajeitados e cheios de pânico. A ideia de passar o resto da vida em uma prisão brasileira o aterrorizava mais do que o crime que acabara de cometer contra a própria esposa grávida. Ele saiu furtivamente pelos fundos do barraco, desaparecendo nas sombras das vielas escuras e úmidas. No hospital, a luz da sala de cirurgia permanecia acesa,
um farol de esperança em meio à escuridão da madrugada que se arrastava para o amanhecer. Mateus e Dona Rosa permaneciam sentados lado a lado, unidos por um laço de dor e pela expectativa agoniante de notícias que poderiam mudar tudo. O mundo lá fora acordava para um novo ano, alheio à batalha épica que ocorria dentro daquelas paredes brancas e frias. O destino de Helena e de seu filho estava nas mãos de cirurgiões e na vontade misteriosa de uma força maior que rege o universo. Os corredores do Hospital Miguel Couto estavam impregnados com o cheiro acre de antisséptico e o eco metálico de macas sendo empurradas às pressas por enfermeiros exaustos. Mateus caminhava de um lado para o outro na sala de espera, seus sapatos de grife deixando marcas de sangue seco no piso de linóleo, desgastado pela indiferença do tempo. Cada minuto de silêncio, vindo da sala de cirurgia, parecia uma eternidade de tortura psicológica, arrancando dele a máscara de homem de negócios implacável e revelando a vulnerabilidade de um coração ainda ferido por perdas antigas. Ele olhou para as próprias mãos, onde o sangue de Helena já havia começado a descascar, criando uma crosta escura que simbolizava a tragédia daquela noite de Ano Novo. Como a vida pudera ser tão cruel a ponto de jogá-la literalmente em seu caminho de uma forma tão violenta e desesperadora, a imagem dela caindo no vácuo como um anjo de asas quebradas. Repetia-se em sua mente em um loop infinito de horror que o impedia de encontrar qualquer vestígio de paz ou racionalidade necessária naquele momento crítico e decisivo para ambos. Através do vidro embaçado da unidade de terapia intensiva, ele via os vultos dos médicos movendo-se como sombras frenéticas ao redor do corpo pálido da mulher que um dia fora sua esposa. O bip constante dos aparelhos cardíacos era a única trilha sonora de uma batalha invisível que ocorria entre a ciência médica e a vontade implacável da morte de levar sua presa. Mateus sentia uma impotência avassaladora. Percebendo que todos os seus bilhões depositados em contas na Suíça não podiam comprar um único batimento cardíaco saudável para aquela que ele tanto amava e protegera mal. As lembranças de sua vida de casados começaram a emergir das profundezas de sua consciência, transportando-o para uma época em que o sol de Ipanema parecia brilhar apenas para eles dois. Ele via Helena rindo na varanda do triplex, com os cabelos ao vento e um vestido de seda que realçava sua beleza natural e despretensiosa. Naquela época, a maior preocupação era escolher o destino das próximas férias na Europa, sem imaginar que o destino estava tecendo uma teia de intrigas que o separaria de forma tão brutal e injusta sob o céu carregado do rio. O preconceito de sua mãe, a altiva Dona Margarida, sempre fora o veneno silencioso que corroía as bases daquela união considerada inadequada para os padrões da alta sociedade carioca. Margarida não aceitava que seu único herdeiro tivesse entregado o coração a uma moça de origens humildes, filha de uma costureira que mal conseguia pagar as contas básicas do mês. A matriarca dos Cavalcanti usava cada jantar de família para disparar farpas venenosas, tentando minar a autoestima de Helena e convencer Mateus de que aquela paixão era apenas um capricho passageiro, sem qualquer futuro viável ou nobre. Mateus recordou-se com amargura da noite em que tudo desmoronou, quando fotos manipuladas foram deixadas em seu escritório, sugerindo uma infidelidade que Helena jamais teria coragem de cometer em sua vida. Ele, cego pelo orgulho e instigado pelas mentiras arquitetadas por sua própria família, confrontou a esposa com uma fúria que não deixou espaço para explicações ou defesas justas. O olhar de decepção dela, antes de sair de casa, apenas com a roupa do corpo e a dignidade intacta. Era uma ferida que nunca cicatrizara em sua alma, latejando agora com intensidade renovada. Agora, ao ver a situação deplorável em que ela se encontrava, Mateus percebia o quanto sua covardia em não investigar a verdade a fundo a condenara a um inferno pessoal e solitário. Helena buscara refúgio na simplicidade do morro, tentando reconstruir sua vida longe do brilho falso das joias que ele lhe oferecia como compensação por sua ausência constante. A miséria que a cercava era o resultado direto de um sistema de castas
que ele ajudara a manter. Uma realidade onde os ricos jogavam suas sobras emocionais para aqueles que lutavam diariamente pela sobrevivência mais básica. Um médico de meia-idade, com olheiras profundas, que contavam histórias de muitas noites mal dormidas. Saiu da sala de cirurgia e caminhou em direção a Mateus, com passos pesados e cansados. O empresário sentiu o estômago dar um nó ao ver a expressão sombria no rosto do profissional, temendo que a notícia final fosse o fim de todas as suas esperanças de perdão. O corredor pareceu se estreitar ao redor dele, enquanto o som de seus próprios batimentos cardíacos ecoava em seus ouvidos como um tambor de guerra, anunciando uma derrota iminente e dolorosa. A situação é extremamente crítica, Sr. Cavalcanti. Começou o cirurgião, limpando o suor da testa com um lenço de papel descartável e amarfanhado pela tensão acumulada durante o procedimento técnico. O impacto da queda causou múltiplas hemorragias internas e um traumatismo craniano que nos obriga a manter ela em coma, induzido para tentar reduzir o inchaço cerebral. Mateus ouvia cada palavra como se fossem sentenças de morte proferidas por um juiz implacável, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros de quem falhara em proteger o ser mais precioso de sua existência. E o bebê? A pergunta saiu da boca de Mateus como um sussurro desesperado, carregado de uma angústia que ele nunca soubera que era capaz de sentir por uma criança inocente. O médico suspirou, desviando o olhar para o chão manchado, o que fez o coração do bilionário parar por um milésimo de segundo, que pareceu uma eternidade congelada no tempo. A vida daquela criança era o único vínculo que Helena ainda tinha com o futuro. Uma promessa de renovação, que agora estava por um fio de seda em meio ao caos do hospital público. Fizemos o possível para estabilizar a gestação, mas o descolamento de placenta causado pelo trauma é uma complicação severa que coloca ambos em risco constante de morte prematura, explicou o doutor com honestidade. Cada detalhe técnico era uma punhalada na alma de Mateus, que agora amaldiçoava cada centavo de sua fortuna por não poder servir de escudo contra a gravidade ou a maldade humana. Ele sentia-se um gigante de pés de barro, vendo seu império desmoronar diante da fragilidade de um feto que lutava para respirar dentro de um corpo feminino devastado. Dona Rosa aproximou-se da conversa, as mãos ainda apertando o terço de madeira, como se fosse a única âncora capaz de mantê-la firme naquele mar de desespero e incerteza absoluta. Ela olhou para Mateus com uma mistura de compaixão e tristeza profunda, reconhecendo o sofrimento genuíno nos olhos do homem que ela um dia considerara o salvador de sua filha querida. Naquele momento, não havia diferenças de classe ou de sobrenome. Apenas dois seres humanos unidos por um amor que transcendia as barreiras do tempo e das mágoas acumuladas em anos. Rosa lembrou-se de quando Helena voltou para casa chorando, dizendo que a riqueza era uma gaiola de ouro, onde os sentimentos eram mercadorias trocadas por conveniência e status social elevado. Ela cuidara da filha com o pouco que tinha, ensinando-lhe que a fé em Deus era a única riqueza que ninguém poderia roubar ou manipular com mentiras engenhosas e cruéis. A idosa sabia que a batalha de Helena agora não era apenas física, mas espiritual. Uma luta entre a luz da vida e as trevas da morte que tentavam reivindicar sua alma cansada. Mateus sentou-se em um banco de madeira duro, cobrindo o rosto com as mãos enquanto as lágrimas finalmente venciam sua resistência e escorriam por entre seus dedos trêmulos e pálidos. Ele recordava-se das promessas que fizera no altar, jurando proteger Helena na saúde e na doença. Promessas que ele quebrara, ao permitir que a desconfiança e o orgulho dominassem seu julgamento. O silêncio da sala de espera era quebrado apenas pelo choro contido de Dona Rosa, que entoava preces em um latim antigo, buscando a intercessão divina para aquele caso perdido. De repente, um barulho de correria no corredor chamou a atenção de todos, enquanto enfermeiras gritavam por um desfibrilador com uma urgência que fazia o ar vibrar de tensão. Mateus levantou-se de um salto, o coração martelando no peito, vendo o movimento frenético ao redor do quarto onde Helena fora colocada após a cirurgia de emergência.
O pânico instalou-se em seus sentidos, e ele tentou forçar a entrada na sala, sendo barrado por um segurança que apenas cumpria o seu dever em meio ao caos daquela madrugada sangrenta de 1º de janeiro. Afaste-se, senhor. Deixe-os trabalhar, ordenou o segurança com uma voz firme, que cortou o desespero de Mateus como uma lâmina afiada de realidade brutal e necessária naquele instante. Ele ficou parado no corredor, assistindo através da pequena fresta da porta, enquanto os médicos realizavam manobras de ressuscitação em uma tentativa heróica de trazer Helena de volta do abismo final da consciência. Cada descarga elétrica que sacudia o corpo dela parecia atingir o próprio Mateus, conectando-os em um sofrimento compartilhado que desafiava a lógica da separação física e temporal de anos. No fundo de sua mente entorpecida pelo choque, ele implorava a uma divindade em que pouco acreditara nos últimos anos, prometendo mudar sua vida completamente se Helena recebesse uma segunda chance. Ele via a vaidade de seu império como cinzas ao vento, percebendo que a verdadeira felicidade estava na simplicidade do olhar dela e no calor de seu abraço que ele desprezara. O tempo parecia ter parado. Os segundos, transformando-se em séculos de angústia, enquanto o monitor cardíaco emitia um som longo e contínuo, sinalizando a parada completa de todas as funções vitais. Dona Rosa ajoelhou-se no chão frio do hospital, levantando as mãos para o teto e gritando o nome de Jesus com uma autoridade que silenciou momentaneamente o burburinho do corredor. Sua fé era um escudo inabalável contra a desesperança. Uma força primitiva que clamava pela misericórdia do Criador sobre a vida de sua filha inocente e injustiçada pela crueldade humana. Mateus, tocado por aquela demonstração de devoção absoluta, também se ajoelhou, unindo sua dor à fé daquela mãe que nunca desistira de acreditar no impossível, mesmo quando a ciência declarava a morte definitiva. O milagre, porém, não veio com um raio de luz celestial, mas com o retorno fraco e vacilante de um bip solitário no monitor, seguido por outro e mais outro. Os médicos suspiraram de alívio, limpando o suor que escorria por sob as máscaras cirúrgicas, enquanto o ritmo da vida voltava a pulsar, ainda que de forma frágil. Naquele corpo martirizado, Helena havia retornado do umbral da morte, mas a jornada que a esperava ainda estava repleta de perigos e incertezas que testariam a força de todos aqueles que orbitavam ao seu redor naquela madrugada. Mateus encostou a cabeça na parede gelada, sentindo um esgotamento físico e mental que o deixava à beira do colapso, mas com uma pequena centelha de determinação brilhando em seus olhos. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida seria dedicada a proteger Helena e a descobrir cada detalhe da conspiração que os levara àquela tragédia indescritível no asfalto. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro agora era uma tela em branco, onde ele pretendia escrever uma nova história de redenção, amor e justiça para todos os envolvidos nesse drama. Enquanto a luz pálida do amanhecer começava a entrar pelas janelas altas do hospital, Mateus observava Dona Rosa adormecer exausta na cadeira de metal, com o terço ainda entrelaçado em seus dedos. Ele sentia que uma nova era estava começando, uma em que os segredos da família Cavalcanti seriam revelados e as feridas do passado seriam finalmente lavadas pelas lágrimas da verdade. A batalha por Helena estava apenas começando, e ele estava disposto a enfrentar o mundo inteiro para garantir que a justiça fosse feita e que o amor finalmente encontrasse o seu lugar. O silêncio na unidade de terapia intensiva era cortado apenas pelo ritmo monótono e artificial dos aparelhos que mantinham Helena conectada à vida. Mateus observava as linhas verdes oscilando no monitor, sentindo que cada batimento era uma súplica por justiça que ele ainda não sabia como entregar totalmente. O ar ali era frio, saturado de oxigênio purificado e de uma desesperança latente que as paredes brancas tentavam esconder com sua limpeza excessiva e impessoal. Ele se perguntava se a alma de Helena estava perdida em algum lugar entre aquele quarto e o céu. Dona Rosa permanecia sentada em uma cadeira de metal,
seus dedos calejados pelo trabalho doméstico, movendo-se incansavelmente sobre as contas gastas do terço de madeira. Ela não olhava para os aparelhos tecnológicos que fascinavam Mateus. Sua visão estava voltada para um ponto invisível no espaço, onde ela conversava diretamente com a Virgem Maria. A fé daquela mulher era uma rocha inabalável, um contraste gritante com a angústia intelectualizada do bilionário, que buscava explicações lógicas para um evento que claramente possuía contornos de uma tragédia espiritual profunda e devastadora. Naquela vigília, a luz da alma vencia a eletricidade das máquinas frias. Mateus aproximou-se da ex-sogra, sentindo o peso do silêncio que os separava, carregado de anos de mágoas e de uma distância social que parecia intransponível naquele momento. Ele tentou oferecer uma palavra de conforto, mas percebeu que sua voz soava oca diante da magnitude da dor que Rosa carregava em seu peito cansado. A riqueza de sua família, que um dia fora o orgulho de sua linhagem, agora parecia um fardo vergonhoso que o impedia de tocar a essência daquela dor compartilhada pela perda iminente de Helena e do bebê inocente. O seu dinheiro não pode trazê-la de volta. Mateus, sussurrou Rosa, sem desviar os olhos de sua oração fervorosa e ininterrupta que preenchia o ambiente. As palavras da idosa atingiram o empresário como uma chicotada, revelando a verdade nua que ele tentava mascarar com promessas de melhores tratamentos e especialistas internacionais renomados. Ele percebeu que, para Rosa, a salvação de Helena dependia unicamente da vontade divina, enquanto para ele era uma questão de eficiência técnica e recursos ilimitados. Essa divergência de visões criava um abismo emocional que nenhum cheque poderia preencher naquela madrugada gelada. Enquanto isso, em uma delegacia de plantão no centro da cidade, o inspetor Rocha revisava os primeiros relatórios sobre a queda da sacada no 5º andar. O depoimento de Tiago, colhido por telefone de forma apressada, descrevia uma cena de suicídio motivado por uma suposta depressão pós-parto, antecipada e instabilidade emocional severa. Rocha, um policial veterano que já vira de tudo nas ruas violentas do Rio, sentia o cheiro de mentira emanando daquelas declarações ensaiadas e frias. Ele sabia que a verdade estava escondida sob camadas de medo e manipulação psicológica cruel. Tiago, escondido em um pequeno hotel de beira de estrada na Baixada Fluminense, tentava desesperadamente construir um álibi que o livrasse da prisão perpétua ou do linchamento. Ele ligava para velhos conhecidos do jogo, oferecendo o que restava do dinheiro de Helena em troca de um testemunho falso que confirmasse sua ausência no prédio. O terror de ser descoberto fazia suas mãos tremerem tanto que ele mal conseguia segurar o cigarro que queimava lentamente entre seus lábios secos. Sua alma estava tão manchada quanto a calçada onde sua esposa caíra momentos antes sob o céu estrelado. O inspetor Rocha decidiu ir pessoalmente ao hospital para confrontar Mateus Cavalcante, cujo nome aparecia no registro da ocorrência como o homem que socorrera a vítima. Ao entrar na sala de espera, ele encontrou o bilionário e a mãe da vítima, em um estado de vigília que transcendia o cansaço físico comum. O policial notou imediatamente o contraste entre o terno caro, manchado de sangue, e a simplicidade piedosa da senhora que orava no canto. Para Rocha, aquela cena era um resumo perfeito das contradições sociais que rasgaram o Brasil de ponta a ponta, sem qualquer piedade. Senhor Cavalcante, precisamos conversar sobre as circunstâncias exatas do que o senhor viu naquela rua, disse o inspetor, sua voz grave ecoando pelo corredor agora mais silencioso. Mateus levantou-se prontamente. Sua determinação em destruir o responsável pela dor de Helena brilhando intensamente em seu olhar gelado e focado. Ele relatou cada detalhe da queda, enfatizando a trajetória do corpo e a sombra sinistra que vira na varanda do apartamento precário. A verdade começava a emergir das sombras daquela noite, guiada pelo desejo de vingança e pela sede de justiça de um homem muito ferido. Dona Rosa interrompeu sua oração para ouvir o depoimento, e lágrimas frescas rolaram por seu rosto ao ouvir a descrição da sombra na sacada de sua filha. Ela sabia.
com a intuição que apenas as mães possuem, que Tiago era o demônio que tentara roubar a vida de Helena e do neto. A certeza do crime cometido contra seu sangue dava-lhe uma força nova, transformando sua dor em uma indignação santa que clamava aos céus por intervenção. Ela olhou para o inspetor e afirmou, com voz firme, que sua filha jamais teria pulado voluntariamente daquele lugar maldito. Minha filha amava esse bebê mais do que a própria vida. Senhor policial, declarou Rosa, segurando o terço com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ela descreveu os meses de sofrimento sob o jugo de Tiago, as ameaças veladas e o medo constante que Helena sentia de ser abandonada na miséria total. O relato da idosa pintava o quadro de um relacionamento abusivo que culminara na tentativa de feminicídio mais covarde possível. O inspetor anotava tudo, percebendo que o caso de suicídio estava rapidamente se transformando em uma investigação de homicídio tentado e cruel. Mateus sentiu uma fúria cega ao ouvir os detalhes da vida que Helena levara longe dele, percebendo que o orgulho de sua própria mãe fora o catalisador de todo esse sofrimento. Ele lembrou-se das palavras venenosas de Dona Margarida, que sempre afirmara que Helena era uma interesseira que não suportaria a falta de luxo por muito tempo. A ironia era cruel. Helena preferira a morte lenta da pobreza e do abuso a ter que implorar por ajuda a uma família que a desprezava. O bilionário jurou que sua mãe também pagaria por sua parcela de culpa nisso. O telefone de Mateus vibrou no bolso, exibindo o nome de sua mãe na tela iluminada. Uma chamada que ele atendeu, com uma frieza que beirava o ódio puro. Margarida queria saber por que ele não aparecera no brinde da meia-noite, e se os boatos sobre um acidente com seu carro eram verdadeiros. Sem hesitar, Mateus revelou que Helena estava morrendo em um hospital público por culpa da soberba deles, e que ele não voltaria para casa até que a justiça fosse feita. O silêncio chocado do outro lado da linha foi o primeiro golpe de sua rebelião. Margarida Cavalcante, em sua mansão luxuosa no Jardim Botânico, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, ao ouvir o tom de voz do filho único e herdeiro de tudo. Ela sempre acreditara que sua manipulação fora para o bem dele, para protegê-lo de uma união que mancharia o prestígio da família tradicional. No entanto, a realidade do sangue no asfalto era um argumento que ela não conseguia refutar com suas regras de etiqueta ou conexões sociais influentes. Pela primeira vez em décadas, a matriarca sentiu que o controle sobre sua dinastia estava escapando por entre seus dedos manicures. No hospital, a batalha pela vida continuava sem tréguas, com Helena apresentando oscilações perigosas em seus sinais vitais que mantinham a equipe médica em estado de alerta máximo. O bebê, embora ainda protegido pelo útero materno, começava a dar sinais de estresse severo, exigindo que uma decisão drástica fosse tomada nas próximas horas decisivas. O dilema entre salvar a mãe ou o filho pesava sobre o cirurgião-chefe, que observava os gráficos com uma expressão de profunda preocupação profissional. A linha entre o milagre e a tragédia final tornava-se cada vez mais tênue sob a luz fria. Dona Rosa, percebendo a tensão dos médicos, aproximou-se da porta da UTI e começou a cantar um hino de louvor em voz baixa, sua melodia simples, trazendo uma paz inesperada. A música parecia suavizar a rigidez do ambiente hospitalar, lembrando a todos que a vida era um sopro divino que não podia ser medido apenas por máquinas ou estatísticas frias. Mateus, fechando os olhos, permitiu-se ser envolvido por aquela espiritualidade rústica, encontrando um consolo que a lógica empresarial jamais poderia oferecer. Naquele momento, ele começou a entender o que realmente significava ter fé genuína. O inspetor Rocha recebeu uma mensagem em seu rádio informando que uma vizinha de Helena, uma criança de 10 anos que não conseguia dormir, vira tudo da janela. A menina descrevera um homem jogando um vulto branco da sacada antes de desaparecer para dentro do apartamento escuro e silencioso do 5º andar. Com essa prova testemunhal crucial, Rocha ordenou a imediata emissão de um mandado de prisão preventiva contra Tiago por tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica. A caçada ao monstro,
que destruíra o ano novo de Helena havia oficialmente começado pelas ruas do Rio. Mateus sentiu um alívio sombrio ao saber que a polícia já tinha pistas concretas. Mas sabia que sua vingança pessoal exigiria mais do que apenas uma cela de prisão fria. Ele acionou seus advogados particulares, os mais caros e agressivos do país, ordenando que eles acompanhassem o caso para garantir que Tiago nunca mais visse a luz do sol. Ele queria que o agressor sentisse todo o peso do sistema judiciário que ele podia manipular com sua influência vasta e implacável. Para Mateus, a justiça era um prato que ele pretendia servir com a precisão cirúrgica. Enquanto o sol de janeiro começava a iluminar o Cristo Redentor ao longe, Helena teve um breve espasmo em sua mão direita, um movimento quase imperceptível para os leigos. No entanto, para Mateus, que segurava seus dedos gélidos, aquele pequeno sinal foi como um trovão de esperança. Rasgando o céu cinzento de sua alma atormentada, ele chamou os enfermeiros aos gritos, seu coração disparado com a possibilidade de que ela estivesse tentando lutar para voltar para ele. A verdade nua era que, apesar de tudo, o amor deles ainda pulsava sob a carne ferida. Os médicos realizaram novos testes, mas o veredito foi de que eram apenas reflexos neurológicos comuns em pacientes com traumatismo craniano severo e instabilidade cerebral contínua. Mateus sentiu o golpe da desilusão, voltando a sentar-se na cadeira de plástico com a cabeça baixa e os ombros curvados pelo peso da realidade implacável. Dona Rosa colocou a mão sobre o ombro dele, um gesto de solidariedade materna que ignorava as diferenças de berço que os separavam. Eles eram apenas dois náufragos em um mar de incertezas, aguardando que a maré decidisse o destino da amada. A manhã avançava sobre a cidade maravilhosa, mas dentro do hospital, o tempo parecia ter parado em um eterno momento de vigília e oração silenciosa. Entre desconhecidos, unidos pela dor, o primeiro dia do ano trazia consigo a promessa de renovação. Mas para aqueles que esperavam por Helena, a única renovação desejada era o som de sua voz. A guerra de fé entre o ceticismo de Mateus e a devoção de Rosa continuava. Enquanto a verdade sobre o crime de Tiago se espalhava como fogo, o destino de todos estava selado por aquela queda fatal e trágica. No final daquele corredor longo e sombrio, uma nova vida lutava para se manifestar, indiferente às intrigas e aos crimes dos adultos que a cercavam com tanta violência e medo. O bebê de Helena era o centro silencioso de um furacão de emoções que prometia mudar para sempre a linhagem dos Cavalcanti e a história daquela família humilde. A verdade nua e crua estava exposta sob a luz do dia, a riqueza não podia salvar. Mas o amor e a fé poderiam, talvez, realizar o impossível. A jornada de redenção de Mateus estava apenas em seu início. O relógio na parede do Hospital Miguel Couto parecia zombar da agonia de Mateus, cada tic-tac ecoando como uma sentença de morte iminente nos corredores frios. Os médicos correram para a unidade de terapia intensiva quando os monitores de Helena começaram a emitir um som estridente, sinalizando que o corpo dela não suportaria mais o fardo da gestação traumática. A decisão foi tomada em segundos. Uma cesariana de emergência era a única chance de salvar a criança, mesmo que isso custasse o último sopro de vida da mãe exausta e ferida naquela madrugada de dor. Mateus usou toda a sua influência e fortuna para exigir que o melhor obstetra particular do Rio de Janeiro fosse escoltado pela polícia até aquele hospital público sucateado. Ele não aceitaria que Helena fosse tratada como apenas mais uma estatística de mortalidade materna nas mãos de um sistema negligente e sem recursos básicos. O dinheiro, que ele tanto desprezara horas antes, tornou-se sua única ferramenta de combate contra a foice da morte que rondava o leito de sua amada. O poder econômico desafiava a precariedade da saúde pública brasileira naquela madrugada decisiva e repleta de incertezas. Enquanto os enfermeiros preparavam a sala de cirurgia, Dona Rosa permanecia de joelhos no chão de linóleo encardido, suas mãos apertando o terço com uma força sobrenatural. Ela não confiava nos especialistas caros de Mateus, mas na misericórdia infinita daquele que deu a vida
e que poderia preservá-la por um milagre de fé pura. Para a velha senhora, a ciência era apenas um instrumento, pois a verdadeira batalha estava sendo travada em dimensões invisíveis ao olho humano. Suas orações silenciosas preenchiam o ar pesado, criando um escudo espiritual ao redor da filha querida e sofrida. A luz branca e ofuscante da sala de operações incidiu sobre o ventre de Helena, revelando as cicatrizes do impacto violento contra o teto do carro de Mateus. Os cirurgiões trabalhavam com uma precisão cirúrgica, movendo-se em um balé frenético para extrair a pequena vida antes que a falta de oxigênio causasse danos irreversíveis ao cérebro do feto. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som metálico dos instrumentos e pela respiração pesada dos profissionais que lutavam contra o tempo. Cada segundo era uma eternidade de incerteza absoluta para todos os presentes naquele recinto gélido. Do lado de fora, Mateus observava através do pequeno vidro da porta, seu coração batendo em uníssono com os bipes irregulares do monitor cardíaco que ainda resistia. Ele sentia uma conexão profunda com aquele ser que ainda não conhecia. Um sentimento de proteção que transcendia a biologia ou os laços de sangue. Para ele, salvar aquela criança era a única forma de redimir os pecados de sua própria família e garantir que o legado de Helena continuasse vivo. O bilionário estava disposto a dar tudo o que possuía em troca de um único choro infantil vigoroso e saudável. De repente, um som frágil e agudo rompeu a tensão sufocante da sala de cirurgia, ecoando pelos corredores como uma trombeta de vitória sobre as sombras da morte. O bebê, um menino pálido e minúsculo, lutava para inflar seus pulmões pela primeira vez, desafiando a gravidade e o crime que tentara silenciá-lo precocemente. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Mateus, que caiu sentado no banco de madeira, sentindo um alívio que nenhuma conquista empresarial jamais lhe proporcionara. O milagre da vida florescia em meio ao sangue e ao metal retorcido do asfalto carioca. O pediatra envolveu a criança em um campo esterilizado, verificando rapidamente os sinais vitais, enquanto as enfermeiras limpavam o sangue que cobria o corpo frágil do pequeno guerreiro de Deus. Apesar do trauma da queda e da cirurgia de emergência, o menino apresentava reflexos surpreendentes, agarrando o dedo do médico com uma força que simbolizava sua vontade indomável de existir. Ele era o fruto de uma tragédia, mas carregava em seus olhos fechados a promessa de um futuro que Tiago nunca poderia corromper ou destruir com sua maldade humana, egoísta e profundamente sombria. No entanto, a celebração durou pouco, pois o monitor de Helena começou a oscilar violentamente, indicando uma hemorragia pós-parto que ameaçava apagar sua luz definitivamente após o sacrifício final. Os médicos voltaram sua atenção total para a mãe, que jazia imóvel e pálida sobre a mesa fria, tendo entregado todas as suas forças para proteger o filho. O contraste entre o choro vibrante do bebê e o silêncio mortal de Helena criava uma atmosfera de tragédia grega no coração do Rio de Janeiro. A vida estava sendo trocada por outra em um pacto extremamente doloroso. Mateus gritava o nome de Helena através do vidro, ignorando as normas de segurança do hospital, impulsionado por um desespero que beirava a loucura de quem perde sua alma. Ele via os médicos injetando drogas potentes e realizando massagens cardíacas, mas o corpo dela parecia querer finalmente descansar após anos de sofrimento e abusos constantes no morro. Dona Rosa aproximou-se do vidro e encostou a mão, sussurrando para a filha que ela já cumprira sua missão e que o menino estava seguro nos braços da fé. A resignação daquela mãe era algo dilacerante e belo. Naquela sala de espera, a divisão entre as classes sociais desapareceu por completo, unindo o bilionário e a costureira em uma vigília de dor que nivelava todos os seres humanos. Mateus percebeu que sua fortuna era apenas cinza se Helena não estivesse presente para compartilhar a luz do novo dia que nascia sobre a Baía de Guanabara. Ele amaldiçoou a arrogância de sua mãe e a frieza de seu mundo de negócios, desejando apenas um minuto de consciência de Helena para pedir perdão por cada silêncio negligente do passado.
A redenção exigia um preço alto demais. A equipe médica trabalhou incansavelmente por mais de 2 horas, realizando transfusões sucessivas de sangue para repor o que a hemorragia tentava roubar do corpo martirizado da jovem mãe. O cirurgião particular que Mateus trouxera demonstrou toda a sua técnica, costurando vasos rompidos com a precisão de um artista que se recusa a aceitar o fim de sua obra. Lentamente, quase como uma afronta à lógica biológica, os batimentos de Helena começaram a se estabilizar em um ritmo fraco, mas constante, permitindo que os profissionais respirassem com um alívio carregado de uma exaustão física profunda. O bebê foi levado para a incubadora da UTI neonatal, um pequeno astronauta em uma cápsula de acrílico que o protegia das impurezas de um mundo que já o recebera com violência. Mateus acompanhou o transporte com o olhar, sentindo uma responsabilidade paterna que florescia em seu peito como uma flor de lótus em meio ao lodo da tragédia. Ele jurou que aquela criança nunca saberia o que era a fome ou o medo, mas que também aprenderia o valor da humildade que sua mãe Helena sempre carregara como sua joia mais preciosa e inabalável. Dona Rosa, exausta, mas fortalecida pela prece atendida, sentou-se ao lado de Mateus e segurou sua mão. Um gesto de aceitação que selava um novo pacto familiar entre eles. Ela sabia que o caminho para a recuperação de Helena seria longo e repleto de espinhos. Mas a presença do neto era o combustível que manteria as chamas da esperança acesas. A idosa via em Mateus não mais o carrasco social, mas o instrumento que Deus usara para colocar o carro no lugar exato da queda, transformando o crime de Tiago em um milagre de salvação. Enquanto isso, no hospital, a notícia do bebê do milagre começou a circular entre os funcionários e outros pacientes, trazendo um sopro de humanidade para aquele ambiente, muitas vezes desprovido de cor. Pessoas que também sofriam em suas macas nos corredores faziam o sinal da cruz ao saberem que a moça que caíra do 5º andar e seu filho haviam sobrevivido à madrugada. A solidariedade dos pobres manifestava-se em pequenas orações e olhares de cumplicidade dirigidos a Dona Rosa, reconhecendo nela a força das mães brasileiras que nunca se entregam à derrota final. Mateus solicitou que uma segurança privada fosse montada na porta do quarto de Helena e na entrada da ala neonatal, temendo que Tiago pudesse tentar terminar o serviço maligno. Ele sabia que o criminoso estava foragido e que a fera ferida era capaz de atos ainda mais desesperados para ocultar sua culpa definitiva perante a lei dos homens. O bilionário usou seus contatos na Polícia Civil para acelerar a busca, oferecendo uma recompensa generosa por qualquer informação que levasse ao paradeiro do covarde que jogara a própria esposa grávida no vácuo daquela noite cruel. No berçário, o pequeno menino abriu os olhos pela primeira vez sob a luz suave da incubadora, revelando íris que pareciam conter toda a melancolia e a força de Helena. Ele não chorava mais, apenas observava o mundo tecnológico ao seu redor com uma calma que contrastava com o caos de seu nascimento sob os fogos de artifício. A vida, em sua forma mais pura e resiliente, afirmava sua presença naquele hospital público, provando que nem mesmo a queda mais profunda pode apagar a centelha divina quando o destino decide que ainda não é o momento do fim. Helena permanecia em um sono profundo, uma névoa de sedativos e exaustão que a protegia da dor física, mas que também a mantinha longe do filho que acabara de nascer. Em seus sonhos, ela ainda sentia a queda, mas agora não havia o asfalto frio, e sim os braços de Mateus que a envolviam em um abraço eterno de proteção e carinho. A mente humana buscava refúgio na única época em que ela se sentira verdadeiramente amada, antes que as sombras do preconceito e do vício destruíssem seu castelo de cristal e a jogassem na lama da miséria. O sol de janeiro finalmente atingiu o topo das montanhas do Rio de Janeiro, iluminando a cidade com uma luz dourada que prometia novos começos e a possibilidade de cura. Mateus caminhou até a janela e observou o trânsito que recomeçava lá embaixo, sentindo que ele mesmo renascera naquela noite de sangue e milagres inesperados. Ele não era mais o homem que se importava com ações na bolsa
ou prestígio social. Ele era agora um guardião da vida. Um soldado pronto para lutar pela felicidade de Helena e de seu pequeno e bravo guerreiro. A enfermeira-chefe aproximou-se de Dona Rosa com um sorriso cansado, informando que a idosa poderia ver o neto por alguns minutos, através do vidro protetor da unidade neonatal de alto risco. Rosa levantou-se com dificuldade, suas articulações doendo pelo tempo que passara ajoelhada no chão duro, mas seu coração batia com a leveza de uma jovem apaixonada pela vida. Ao ver o pequeno rosto do neto, ela soube que Deus escrevera certo por linhas tortas, usando a maldade de um homem para reunir os corações que o orgulho um dia ousara separar. O primeiro dia do ano avançava, carregando consigo o peso da tragédia e a leveza do milagre, em uma dualidade que definia a essência do povo brasileiro e sua fé. Helena e seu filho eram agora os protagonistas de uma história de sobrevivência que seria contada por gerações naquela comunidade e nos salões da elite carioca. A justiça estava a caminho, lenta, mas implacável, enquanto o amor começava a reconstruir os muros derrubados pelo ódio e pela negligência social. Naquela manhã, o choro do bebê era a canção de ninar de um novo e esperançoso tempo. Mateus sentou-se novamente ao lado do leito de Helena, segurando sua mão com uma ternura que ele nunca soubera que possuía, prometendo em silêncio que o asfalto nunca mais tocaria sua pele. Ele observava o peito dela subindo e descendo com a ajuda do respirador. Cada ciclo respiratório sendo uma vitória conquistada, a duras penas contra as trevas que tentaram tragá-la. O bilionário estava em paz pela primeira vez em anos, pronto para enfrentar as consequências de suas escolhas e para construir um lar onde o amor fosse a única moeda corrente entre todos. Tiago permanecia escondido em um quarto imundo de uma pensão barata na Baixada Fluminense, onde o cheiro de mofo e desespero parecia impregnar as paredes descascadas pela falta de cuidado. Ele bebia o resto da cachaça barata, tentando silenciar os gritos de Helena que ainda ecoavam em sua mente perturbada pelo vício e pela covardia extrema cometida na noite anterior. Cada sirene que passava na rodovia próxima fazia seu coração saltar, lembrando-o de que a justiça dos homens estava fechando o cerco sobre sua alma sombria e terrivelmente atormentada. Movido por um instinto assassino e pelo medo constante da prisão, Tiago vestiu um macacão de manutenção que encontrara em um beco sujo, esperando passar despercebido pelos corredores do hospital público Miguel Couto. Ele acreditava falsamente que a confusão do feriado de Ano Novo seria seu melhor aliado para infiltrar-se na ala de terapia intensiva e terminar o serviço maligno que iniciara naquela sacada. Sua mente distorcida não concebia a ideia de que Mateus Cavalcante havia transformado o hospital em uma fortaleza intransponível. Guardada por homens treinados, Mateus não dormia há mais de 24 horas. Mas seus olhos permaneciam fixos na porta da unidade de terapia intensiva, como um cão de guarda protegendo seu tesouro mais valioso e frágil. Ele sentia uma inquietação inexplicável, um pressentimento sombrio que o fazia revisar constantemente as câmeras de segurança, através de seu tablet de última geração, conectado ao sistema local. Ao notar um vulto hesitando perigosamente perto da entrada de serviço, o empresário sentiu o sangue ferver de indignação, reconhecendo imediatamente a postura covarde daquele que não tinha honra. O confronto ocorreu no final do corredor, pouco iluminado, onde o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som rítmico das máquinas hospitalares que mantinham a vida pulsando. Tiago foi cercado pelos seguranças particulares de Mateus antes mesmo de tocar na maçaneta da porta proibida, caindo de joelhos com o rosto estampado de um pavor absoluto e patético. Mateus aproximou-se lentamente, sua presença imponente, contrastando com a figura suja do agressor que ousara destruir a vida de Helena e do bebê inocente que lutava para sobreviver. O inspetor Rocha chegou pouco depois ao local, trazendo consigo a pequena Bia, a vizinha de apenas 10 anos que testemunhara toda a tragédia da janela de seu quarto humilde no morro. "Ah, menina!", segurando a mão da mãe com força e coragem. Apontou o dedo trêmulo para Tiago,
e confirmou, com a pureza que só as crianças possuem, que ele fora o monstro que empurrara Helena. Aquela prova testemunhal era o prego final no caixão da mentira que Tiago tentara construir com tanto empenho. Desespero e maldade pura. As algemas foram finalmente fechadas nos pulsos de Tiago, com um estalo seco que ecoou por todo o corredor gélido, selando seu destino em uma cela fria por muitas décadas de solidão. Ele chorava e implorava por uma clemência que não merecia, mas suas lágrimas não despertavam compaixão em ninguém que presenciara o estado deplorável de Helena naquela noite. Os médicos e enfermeiros observavam a cena com uma satisfação silenciosa, sentindo que a justiça estava sendo feita de forma rápida e eficiente contra aquele agressor cruel e sem escrúpulos. Dona Rosa assistiu à prisão de longe, mantendo-se firme em sua postura de oração ininterrupta e fé inabalável na providência divina, que nunca esquece os seus filhos mais humildes. Ela não proferiu um único insulto ou maldição contra o homem que quase matara sua única filha. Apenas murmurou que a justiça de Deus tarda, mas nunca falha com os justos. Para a idosa, a prisão de Tiago era o cumprimento necessário de uma lei espiritual de causa e efeito, onde cada ação cruel gera uma consequência terrível. Mateus acionou imediatamente sua equipe de advogados de elite, ordenando que eles usassem todos os recursos legais disponíveis para garantir que Tiago apodrecesse na prisão sem qualquer chance de liberdade condicional. Ele estava determinado a investigar também a participação indireta de sua própria mãe na ruína emocional de Helena, buscando uma purificação total de seu passado, manchado pela soberba. O bilionário percebia agora que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas na capacidade de proteger a verdade e punir a maldade humana com todo o rigor. Enquanto o agressor era levado para a viatura policial, sob os olhares de desprezo da comunidade hospitalar, Helena começou a apresentar sinais sutis de recuperação neurológica na unidade de cuidados intensivos. O médico-chefe informou que a paciente estava finalmente reagindo aos estímulos externos, lutando bravamente contra o véu do coma, que a mantinha prisioneira do silêncio profundo e assustador. O bebê também demonstrava uma vitalidade surpreendente na incubadora, como se sentisse que o perigo representado por Tiago havia sido definitivamente removido de suas vidas naquela manhã. O sol de meio-dia agora iluminava o Rio de Janeiro com uma intensidade que parecia querer queimar todas as impurezas cometidas durante a trágica e sangrenta noite de Réveillon no asfalto. Mateus olhava para o horizonte da Baía de Guanabara, sentindo que uma etapa dolorosa de sua vida havia sido superada com a vitória da verdade sobre a mentira destrutiva. Ele sabia que o caminho da cura total seria longo e exigiria paciência. Mas a justiça dos homens e de Deus havia estabelecido um novo equilíbrio social e emocional necessário. O inspetor Rocha, ao fechar o relatório da prisão, sentiu um peso sair de seus ombros, sabendo que a pequena Bia voltaria para casa com a lição de que o bem vence. Ele olhou para Mateus e apertou sua mão. Um gesto de respeito entre homens que, apesar de mundos diferentes, lutaram juntos para que o crime não ficasse impune. A delegacia estava movimentada, mas o caso de Helena era o que mais tocava o coração de todos os policiais envolvidos na operação de captura do foragido, covarde e mentiroso. Nas ruelas da comunidade onde Helena morava, a notícia da prisão de Tiago espalhou-se como fogo em palha seca, trazendo um sentimento de alívio e renovação para todos os vizinhos. As mulheres, que muitas vezes sofriam em silêncio sob a violência doméstica, viram no caso de Helena um exemplo de que a voz da justiça pode alcançar até os lugares mais esquecidos. Elas começaram a organizar uma pequena vigília em frente ao prédio, acendendo velas e colocando flores brancas no local onde a jovem mãe caíra milagrosamente sobre o carro. Dentro do hospital, as enfermeiras comentavam sobre o milagre do bilionário, admiradas com a dedicação integral de Mateus, aquela mulher que todos acreditavam ser apenas uma estranha sem recursos ou família. O mistério sobre o passado dos dois alimentava os corredores, mas o que prevalecia era a admiração pela força do amor que atravessava as barreiras do preconceito de classe.
Helena não era mais apenas uma paciente indigente. Ela era agora o símbolo de uma luta épica pela sobrevivência e pela dignidade humana em meio ao caos urbano. Mateus visitou o berçário novamente, observando o pequeno menino que agora tinha um nome provisório dado pelas enfermeiras, mas que ele já chamava de filho em seu coração generoso e transformado. Ele notou a semelhança dos traços da criança com os de Helena, a mesma curva delicada dos lábios e a força que emanava de cada pequeno movimento. Ele prometeu ao bebê que o protegeria de toda a influência tóxica de sua avó Margarida, criando-o com os valores de honestidade que Helena sempre defendeu. Dona Rosa aproximou-se de uma jovem mãe que chorava no corredor e ofereceu-lhe palavras de conforto e fé, compartilhando sua própria experiência de dor e superação milagrosa através da oração sincera. Sua presença no hospital tornara-se uma fonte de inspiração para muitos. Uma prova viva de que a esperança é a última que morre quando se tem confiança no Criador. A costureira humilde ensinava aos ricos e pobres que o sofrimento é um mestre severo, mas que a paz é o prêmio final dos pacientes. Tiago, ao chegar à delegacia central, foi recebido com hostilidade pelos outros detentos, que já sabiam de seu crime covarde contra uma mulher grávida e indefesa através dos rádios. Ele percebeu que a vida atrás das grades seria um inferno ainda maior do que a miséria que ele tanto temia e odiava em sua liberdade viciada. O arrependimento tardio começou a corroer suas entranhas, mas não havia mais volta para o caminho de sangue que ele escolhera trilhar na noite de Ano Novo carioca. Os advogados de Mateus chegaram ao hospital com documentos que garantiam a custódia legal provisória de Helena sob os cuidados de sua família original, impedindo qualquer interferência burocrática futura do Estado. Eles eram como tubarões em ternos caros, movendo-se com eficiência para limpar o caminho para a recuperação de sua cliente e garantir que todos os direitos fossem respeitados. Mateus coordenava tudo com mão de ferro, não permitindo que nenhum detalhe passasse despercebido em sua cruzada pessoal pela redenção e pela justiça social plena. Helena, em seu estado de semiconsciência, começou a ouvir as vozes ao seu redor, especialmente a voz profunda e reconfortante de Mateus, que lhe prometia um mundo novo e sem dores. Ela sentia que o peso da queda estava sendo substituído pela leveza de um abraço que ela não sentia há muitos anos de solidão e medo constante. Sua mente, antes fragmentada pelo impacto violento, começava a reunir as peças de sua identidade perdida, reconhecendo o amor que nunca deixara de existir em seu coração ferido. Em sua mansão luxuosa, Margarida Cavalcanti sentia o chão tremer sob seus pés aristocráticos, percebendo que sua influência sobre o filho estava morta e enterrada junto com suas mentiras passadas. Ela via sua reputação social ser ameaçada pelo escândalo, mas o que mais a doía era o desprezo nos olhos de Mateus quando ele a confrontara por telefone. A matriarca percebia, tarde demais, que o amor verdadeiro é uma força que nenhuma etiqueta ou conta bancária pode controlar ou destruir com artimanhas e preconceitos. O pôr do sol sobre o Morro do Corcovado tingia o céu de um rosa intenso, refletindo a esperança que agora reinava no quarto de hospital, onde Helena lutava para acordar. Mateus sentia uma exaustão física avassaladora, mas sua alma estava leve como uma pluma, purificada pelo fogo da tragédia e pela água da verdade restauradora. Ele sabia que o amanhecer traria o encontro final, o momento em que Helena abriria os olhos e veria que o pesadelo de Tiago havia acabado para sempre em suas vidas. A equipe médica realizou uma última rodada de exames antes da noite cair, confirmando que a pressão intracraniana de Helena havia estabilizado e que ela poderia ser retirada da sedação total em breve. O otimismo era palpável entre os profissionais de saúde, que viam naquele caso a maior vitória de suas carreiras dedicadas a salvar vidas em condições precárias. O bebê também foi declarado fora de perigo imediato, ganhando peso e mostrando que o sangue de Helena era feito de uma fibra indestrutível. Mateus preparou-se para a vigília final. Sentando-se novamente ao lado do leito e segurando a mão de Helena,
com uma promessa silenciosa de fidelidade eterna e proteção incondicional contra tudo. Ele olhou para o terço de Dona Rosa, pela primeira vez em décadas. Sentiu o desejo de agradecer a uma força superior por ter guiado seu carro naquela rua. A vida era um mistério profundo, mas naquela noite, ele entendia que cada queda é apenas uma oportunidade para um voo maior. O sol da manhã entrava pelas janelas altas do hospital, pintando o chão de um dourado suave que parecia carregar uma promessa de renovação espiritual para todos ali presentes. Helena sentiu as pálpebras pesadas, lutando contra o nevoeiro da sedação que a mantinha prisioneira em um mundo de sombras e ecos distantes. Lentamente, a consciência retornava como uma maré mansa, trazendo consigo o cheiro de antisséptico e a sensação de uma mão quente e protetora, segurando a sua com uma ternura desesperada e profunda. Ela tentou abrir a boca, mas seus lábios estavam secos como o asfalto que quase a levara, e sua garganta emitia apenas um sussurro, inaudível e trêmulo. Mateus, que não desviava o olhar nem por um segundo, percebeu o movimento sutil e inclinou-se sobre ela, com os olhos marejados de uma emoção que ele não conseguia mais conter. Estou aqui. Helena, você está segura agora. Murmurou elle, sentindo que o universo finalmente voltava ao seu eixo correto após anos de desequilíbrio e mágoas acumuladas por causa do passado. Com um esforço sobre-humano, Helena conseguiu focar seus olhos nos de Mateus, reconhecendo o homem que ela nunca deixou de amar, apesar de todas as feridas abertas. A primeira pergunta que emergiu de sua alma não foi sobre sua própria dor, mas sobre a vida que ela carregara com tanto zelo e sacrifício maternal. O bebê? Perguntou ela, a voz falhando, mas os olhos brilhando com uma urgência que desafiava a fraqueza de seu corpo martirizado pelo impacto da queda e pela cirurgia de emergência realizada. Mateus sorriu através das lágrimas, um gesto de puro alívio que iluminou seu rosto cansado, e apertou suavemente a mão dela para transmitir toda a segurança que ela precisava. Ele é um guerreiro, Helena. Assim como a mãe dele, ele está bem. Está seguro na incubadora e esperando por você com uma força admirável. Ao ouvir essas palavras, ela fechou os olhos e soltou um suspiro profundo, sentindo que o peso do mundo finalmente saía de seus ombros, permitindo que a paz divina a envolvesse. Dona Rosa entrou no quarto naquele momento, segurando seu terço de madeira como se fosse o troféu de uma batalha espiritual vencida contra as forças das trevas e do crime. Ao ver a filha acordada, a velha senhora caiu de joelhos ao lado da cama, louvando a Deus em voz alta por ter operado o impossível naquela madrugada de Ano Novo. Para Rosa, a ciência fizera sua parte, mas fora a mão do Criador que colocara o carro de Mateus exatamente sob a queda de sua filha. Os dias que se seguiram foram marcados por uma recuperação que os médicos chamaram de fenomenal, mas que todos os envolvidos sabiam ser fruto de um amor resiliente e poderoso. Helena foi levada em uma cadeira de rodas até a unidade neonatal para ver o filho pela primeira vez. Um momento que parou o hospital inteiro em um silêncio respeitoso. Ao tocar o vidro da incubadora e ver o pequeno rosto do menino, ela chorou, lágrimas de gratidão, percebendo que sua dor havia se transformado em vida. Mateus aproveitou a calmaria para abrir o coração e revelar a verdade sobre as manipulações de sua mãe, Margarida, que haviam destruído o casamento deles anos atrás por puro preconceito. Ele pediu perdão de joelhos, prometendo que passaria o resto de seus dias reparando os erros do passado e protegendo Helena de qualquer sombra de maldade aristocrática. Helena, tocada pela sinceridade e pelo arrependimento genuíno dele, percebeu que o ódio não tinha lugar naquele novo capítulo que o destino estava escrevendo com sangue e esperança. Enquanto isso, a justiça dos homens agia com rigor implacável contra Tiago, que foi condenado a 30 anos de prisão sem direito a qualquer benefício de liberdade condicional precoce. O tribunal reconheceu a crueldade de seu ato, e a sociedade carioca clamou por uma punição exemplar que servisse de aviso contra a violência doméstica
que assola tantas famílias. Tiago colhia o que plantara com sua ganância e vício, enquanto Helena colhia os frutos de sua fé inabalável e de seu sacrifício materno, heróico. Margarida Cavalcanti, por sua vez, viu seu império social desmoronar quando Mateus cortou relações públicas com ela, deixando-a isolada em sua mansão luxuosa, que agora parecia um mausoléu vazio. O isolamento era sua sentença, um castigo amargo para quem acreditava que o sobrenome era mais importante do que o caráter e o amor verdadeiro entre as pessoas. Ela assistia de longe, através das colunas sociais, a felicidade de seu filho com a mulher que ela tanto tentara destruir com mentiras e manipulações. Meses depois, o batizado do pequeno Gabriel, nome escolhido por significar homem de Deus, foi realizado na mesma igreja onde Dona Rosa rezara por noites inteiras, sem descanso ou desânimo. A cerimônia reuniu ricos e pobres em um único banco de madeira, provando que o sangue derramado no asfalto havia lavado as distinções de classe que antes os separavam cruelmente. Mateus olhava para Helena, agora radiante e recuperada, e sentia que sua vida finalmente tinha um propósito que o dinheiro jamais poderia comprar. A festa de celebração aconteceu no jardim da nova casa que Mateus comprou para eles, um lugar cercado de flores e luz, longe das sombras do morro e da opressão do passado. Ele criou uma fundação com o nome de Helena para ajudar mulheres vítimas de violência, usando sua fortuna para garantir que ninguém mais tivesse que pular de uma sacada para encontrar a liberdade. A tragédia transformara-se em um legado de solidariedade, mudando a realidade de centenas de famílias que viviam na obscuridade. Helena caminhava pelo gramado segurando Gabriel, sentindo o vento suave do Rio de Janeiro acariciar seu rosto enquanto observava o pôr do sol sobre as montanhas de sua cidade amada. Ela não guardava cicatrizes de ódio no coração, apenas as marcas físicas que a lembravam diariamente da força que possuía para lutar por quem amava acima de tudo. O amor de Mateus era seu porto seguro, e a presença de sua mãe, Rosa, era o lembrete constante de que a fé move montanhas. Mateus aproximou-se dela e a envolveu em um abraço protetor, observando o filho adormecer tranquilamente no colo da mãe, que o salvara de forma tão miraculosa e inesquecível para todos. Nós vencemos, Helena, sussurrou ele no ouvido dela, sentindo uma paz que transcendia qualquer entendimento humano ou lógica empresarial que ele conhecera em sua vida anterior, de luxo oco. O sorriso dela foi a resposta final, um brilho de felicidade que ofuscava qualquer joia que ele um dia tentara lhe dar. Nas comunidades vizinhas, a história da mulher que caiu sobre o carro do bilionário tornou-se uma lenda de esperança, contada pelas mães aos filhos como prova de que Deus olha pelos humildes. Helena tornou-se um símbolo de resistência e dignidade, provando que a beleza da alma pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos e violentos da periferia urbana carioca. Sua vida era agora um testemunho vivo de que nenhum sofrimento é em vão, quando existe um propósito maior guiando nossos passos. Dona Rosa continuava a costurar, mas agora o fazia por prazer e não mais por necessidade extrema de sobrevivência, criando roupas lindas para o neto que era a luz de seus olhos. Ela olhava para o céu todas as noites e agradecia pelo encontro das estrelas no asfalto. A metáfora que ela usava para descrever a união improvável entre o desespero e a salvação. A velhinha sabia que sua missão estava cumprida e que sua descendência estava segura sob o manto da justiça divina. O pequeno Gabriel crescia cercado de carinho, sem nunca saber o horror daquela noite de Ano Novo, mas aprendendo desde cedo a respeitar todas as pessoas, independentemente de sua origem. Ele era o elo que unia dois mundos, o herdeiro de uma fortuna material e de uma riqueza espiritual que o tornaria um homem justo e bondoso no futuro. Mateus e Helena dedicavam-se integralmente à sua educação, garantindo que o ciclo de preconceito e dor de sua família fosse quebrado para sempre. Naquela noite, sob um céu estrelado que lembrava a noite do milagre, o casal sentou-se na varanda para observar as luzes da cidade que os unira de forma tão trágica.
Eles sabiam que a vida sempre apresentaria desafios, mas a base que construíram sobre a verdade e o perdão era inabalável contra qualquer tempestade que pudesse surgir no horizonte. O asfalto, que um dia fora cenário de morte, agora era apenas o caminho que os levava de volta para casa. Para o amor, a justiça de Deus havia se manifestado plenamente, não com vingança destrutiva, mas com a restauração de tudo o que fora roubado pelo orgulho e pela maldade dos homens sem fé. Helena olhou para Mateus e viu o homem que ele se tornara, um protetor humilde e um pai dedicado. Muito além do bilionário frio que ela conhecera outrora, eles eram a prova de que o destino pode ser cruel, mas que a misericórdia é sempre a última palavra para aqueles que esperam. O Rio de Janeiro continuava vibrante e caótico, mas para aquela família, o mundo havia encontrado um silêncio sagrado de contentamento e gratidão profunda por cada novo dia de vida. As lágrimas do passado haviam regado o jardim do presente, fazendo brotar flores de alegria que perfumavam todos os cantos de sua existência renovada pela graça divina e pelo amor. A história de Helena e Mateus encerrava-se não com um ponto final, mas com uma reticência de esperança infinita para o amanhã. A última imagem daquela jornada era a de 3 mãos unidas sobre o berço de Gabriel, simbolizando a união perfeita entre o passado perdoado, o presente vivido e o futuro prometido. O sangue das estrelas sobre o asfalto havia sido lavado pela chuva da redenção, deixando apenas a luz de um novo tempo para brilhar intensamente sobre o coração do Brasil. O amor, enfim, encontrara seu lugar de honra no trono da vida, coroando a vitória da luz sobre todas as trevas.